Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes internautas, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste aqui no estúdio da Rádio Trianon pelas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe também pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Eu apresento os nossos convidados de hoje. Inicialmente, aqui à minha direita, o subprefeito do Ipiranga, Caio Luz. Seja bem-vindo a essa edição do programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Um prazer falar com você, com os ouvintes. Programa mais de 15 anos no ar, a gente fica honrado de participar. Muito obrigado pela presença. A delegada Rosmarie Correia, delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, mais uma vez, muito obrigado pela presença, delegada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando com você, com todos os ouvintes e os nossos companheiros de mesa. E também o economista e ex-deputado federal José Roberto Faria Lima. Seja bem-vindo, Faria Lima. Mauro, é sempre um prazer estar aqui, especialmente para rever a minha deputada favorita, que via à frente as coisas, e conhecer o Caio aqui, lá do Ipiranga. Vamos lá, o governo federal está propondo que o salário mínimo seja corrigido apenas pela inflação em 2020. Na prática, essa medida, que ainda depende do aval do Congresso Nacional, encerra a política que permitia ganhos reais aos trabalhadores implementada nas gestões Lula e Dilma e em vigor até este ano. A proposta prevê que o piso salarial no Brasil será de R$ 1.040 a partir de janeiro de 2020, o que representa uma correção de 4,2% referente à estimativa para a variação da inflação. Faria Lima, se chegar a 1.040, né, porque o crescimento brasileiro já está sendo revisto para baixo no início do ano, há 3, 4 meses, a expectativa era completamente diferente, ou seja, se o crescimento será menor, uma inflação também seguramente menor, é o que os economistas estão esperando. Você, como economista, também deve estar com essa perspectiva, não? Criar uma fórmula, essa de tentar, vamos supor, eliminar esses grandes contrastes entre ricos e pobres, através de uma fórmula que daria um certo aumento adicional em relação ao salário mínimo. O salário mínimo é uma ficção, né? O que nós estamos sentindo é que o país está cada vez mais pobre, e você veja, inclusive, o aspecto interessante aqui. A diferença seria de R$11 se fosse seguida a fórmula. R$11, acho que não dá nem para comer um prato feito mais hoje. E mais ainda, verifique o seguinte, você hoje cria um problema muito interessante na cabeça das pessoas. Com 1.040, com 3 notas, se criassem a nota de 1.000, o sujeito perceberia realmente a mendicância em que ele está largado. Nós temos que tirar o país da situação que está. Nós temos que fazer o país crescer. Nós temos que fazer o país se desenvolver. Nós temos que liberar a criatividade, a imaginação, alguma coisa, sair dessas amarras de legislações que nós temos por aí. Infelizmente, vai ser triste, porque eu acho que em 2019 nós já perdemos. Nós estávamos na expectativa que fosse haver um crescimento, inclusive, de 2 e poucos %. Agora está uma expectativa de um crescimento de 2,7%, mas para 2020, como dizia o Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Sim, agora, em que medida esses 1.040 ou 1.051, né, no caso mais R$11... 51 seria uma boa ideia, né? Conforme você destacou, em que medida segurar o valor, isso tem a ver com a própria situação da Previdência Social, no momento em que se discute a reforma da Previdência? Isso tem a ver com o buraco que nós temos. Você já sai com um orçamento com um déficit de 129 bilhões.
O pessoal tem que acordar, alguém tem que acordar, entende? Que nós estamos afundando, nós estamos em areia movediça afundando. Se é previdência, ou se o gasto maior é juros, ou se o gasto maior, entende, é folha de pagamento, entende, do serviço público, não interessa. O que interessa é que nós temos que sair dessa situação que nós estamos vivendo. Essa atitude realmente está vinculada a esse problema, entende, da previdência também, mas está dentro de um contexto bem mais amplo, né? Um contexto em que o país está afundando. Será que o governo federal não vai faltar para ele esses R$11, né? De repente vai fazer falta para ele. É tanta coisa dentro do salário mínimo que vai fazer falta para ele. Olha, eu concordo com o Faria Lima, eu acho que essa coisa está... O problema não é o salário mínimo, o problema é o momento econômico que nós estamos vivendo. E eu não vejo, isso está me deixando extremamente agoniada, eu não vejo Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado preocupado com isso. Quando você assiste pela televisão as baixarias que estão acontecendo, quando você reúne Comissão de Constituição e Justiça para votar a admissibilidade, você não está entrando no mérito, você está votando a admissibilidade da reforma da Previdência, e você vê a palhaçada que está acontecendo, inclusive do próprio partido do governo, que esperança você vai ter que nós vamos conseguir sair disso? Eu acho que o investidor, aquele que quer fazer alguma coisa aqui no Brasil, quando ele assiste uma situação dessa e ele vê, na realidade, o total desinteresse daqueles que têm a obrigação de legislar para ajudar o presidente a tirar esse país do buraco, os caras vão embora. Aqui não é lugar aonde gente séria vem investir, olhando do jeito que nós estamos olhando o que está acontecendo na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Eu acho que se os nossos parlamentares realmente não abrirem os olhos, não perceberem que eles estão afundando o Brasil cada vez mais, nós já viemos de um período de afundamento. É como diz o Faria Lima, concordo plenamente, nós estamos na areia movediça. A hora que a gente está tentando tirar a cabeça, a hora que a gente está tentando sair, você pega um parlamento que age da maneira que está agindo, então não é os R$11 do salário mínimo que vai aumentar em 2020 que vai resolver ou deixar de resolver. Eu acho que o pessoal tem que ter um pouco mais de seriedade no trato da coisa pública. A moçada hoje fala muito, Mauro, de uma palavra de chave. Falta atitude. Falta atitude. Falta vontade, como disse a deputada, entende? Falta isso. Você sente, não, vamos deixar para depois. Aí vem a Páscoa agora, deixar para depois. Não Será que eles não estão percebendo que nós estamos afundando e morrendo? Eu chamei a atenção em relação segurar o salário mínimo por conta da Previdência, porque o argumento é sempre esse. Porque é o aposentado que ganha o salário mínimo e que qualquer R$1 de aumento em cima do salário mínimo para milhões de aposentados, tantos milhões para o governo. Porque, na verdade, para o trabalhador da iniciativa privada, quem está pagando o salário são os empresários, mas é sempre aquela queixa do governo que qualquer R$1 por isso. Quem está pagando é o consumidor, é o próprio brasileiro. O que eles argumentam é o seguinte, até um determinado X de valor, tudo você consome, entende? E não sobra nada nem para poupar. E nós estamos com um nível de poupança no país negativo quase, nós devemos estar poupando 25% de todo o PIB, nós não chegamos a poupar quase nada disso. Então nós estamos pleiteando o quê? Que esse dinheirama toda que roda o mundo venha e seja investido aqui para complementar uma poupança, para gerar novos empreendimentos, para aglutinar mão de obra, para que nós possamos sair dessa situação, flutuar em cima dessa areia movediça, senão nós vamos todos, entende, por vinagre. O Mauro, eu ia comentar que ainda tem uma pegadinha nisso, que o governo atual ele é cercado de muita expectativa de mudança do que ele representou aí na eleição passada, e ele não consegue, pelo menos nesses primeiros 100 dias, apresentar de fato essa mudança ao qual se propôs e para o qual foi eleito. Então, a reforma da Previdência é retrato disso, o aumento do salário mínimo fora da expectativa é mais um retrato disso, e a própria relação com o legislativo, como bem exemplificou a delegada Rose, que também não mudou conforme havia essa expectativa. Continua muito
Bom, Carol, eu acho que por ter mudado é que nós estamos enfrentando essa palhaçada que nós estamos enfrentando hoje no Congresso. Porque não está mais aquela brincadeira do toma lá da cá, pelo menos tão abertamente. E isso os nossos queridos deputados não estão acostumados. Então, na realidade, eu não culparia o presidente. O presidente está tentando, ele mandou lá para o Congresso a reforma da Previdência, ele tem mandado projetos, ele tem procurado fazer algumas coisas, mas, veja, ele precisa votar. E o próprio partido dele, volto a dizer, porque a besteira que eu vi ontem, o próprio partido dele se rende, porque eu acho que é um pessoal muito novo, meio que sem experiência, se rende às pressões que são feitas por aqueles que entendem o Congresso. A votação de ontem na CCJ, dando prioridade para o orçamento impositivo, delegado, o PSL votou com a oposição, ou seja, votou contra o governo, não é mais interessante para os deputados, neste momento, o orçamento impositivo, porque isso libera o dinheiro da... Sim, mas veja, os deputados têm que... Para eles é muito mais importante... Mas para o Brasil, o problema não é para o Brasil. Você está engessando o orçamento a nível de 94%. Então, um orçamento gigantesco de alguns trilhões... no Brasil, né? Mas é que eles deveriam estar pensando. Deveriam estar pensando que eles são os representantes desse povo. Como eles não captaram ainda... Só que é já a história do bicho da goiaba. Então eles estão preocupados em continuar comendo a goiaba. Quando a goiaba acabar, eles vão morrer. Eles nem percebem que eles também estão condenados. Caio. Eu só ia complementar que eu entendo a posição da delegada, mas eu acho que a liderança do presidente ainda não se fez. Isso é choro de carpineira antiga, isso é choro de PSDB que agora caiu, entende, nas malhas, entende, que já deveria ter caído há mais tempo. PT e PSDB foram que fundaram o Foro de São Paulo e que geraram toda essa trilha e mostraram um rumo completamente equivocado para o país. Isso é tudo chorinho, choro. Hoje como diz o grande líder, é mimimi. Mas, deputado, hoje eu ouvi de um jornalista colega que PSL significa partido sem liderança. É que nós vamos brincar, vamos continuar brincando. Nova, O brasileiro adora brincar, tem muita gente e nós vamos morrer, entende, rindo. Infelizmente, quem ri por último é aquele que não entendeu a piada. Tem razão. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que está faltando, nós temos muitos deputados novos, tá? Tanto aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto na Câmara Federal. E o pessoal, vocês sabem que existem aqueles que entendem do legislativo, que passaram a sua vida no legislativo e que sabem manipular e sabem fazer a coisa da maneira que eles quiserem, de dirigir da maneira que eles quiserem. Nós estamos vendo um presidente da Câmara que não está querendo ajudar o presidente na reforma da Previdência. O Rodrigo Maia se enfezou por algum motivo, está aborrecido por algum motivo. Eu acho que tem que acabar com essa história de Twitter, as redes sociais e não sei das quantas, e governar de verdade. Se aborreceu por algum motivo, não está ajudando. O presidente não conseguiu ainda uma liderança forte na Câmara, tá? Uma liderança que vai lá e que briga, como aqueles que a gente sabe que sabe brigar. Então não consegue controlar o próprio partido. Se o próprio partido dele não está sendo controlado, o que dirá os outros? Então, eu não culpo o presidente. Eu acho assim, o erro do presidente, na minha opinião, é não ter identificado uma liderança forte. Quando eu vi ontem o líder do PSL dizendo, delegado Valdir, me parece, né? Dizendo, é uma vitória nossa. Mas que vitória, meu Deus! Que vitória! É o tal de pirro, né? Votaram por isso que eu falei, o orçamento impositivo, liberação das emendas para as bancadas. Aí é uma vitória. Sim, mas contra o governo dele, o que ele defende? Mas não vai ter recurso, Mauro, não vai ter recurso. Como é que vai ter recurso para liberar essas emendas? Não vai ter recurso nem para pagar salário. Sim. Agora, 1.040 ou menos do que isso de salário mínimo, porque as expectativas são ruins em relação ao crescimento do Brasil. Os economistas subestimaram esse período aqui de 100 dias, achando que realmente tudo estaria pronto em abril, reforma da Previdência, já está tudo encaminhado. Houve uma expectativa além do que deveria. A base de todo o processo, entende, é a confiança. Então, se acreditou, entende, e começou a se motivar aqueles que têm os recursos a aplicar. E disseram o seguinte, olha, você não vai ter mais a concorrência desse nefasto governo que interfere no processo, desse nefasto do governo que resolveu fatiar a liberdade, de deixar fazer a liberdade de dizer, mas a de fazer é só ele que faz. E agora nem isso.
pelo que eu vi do Alexandre de Moraes, nem você pensar mais, você vai ter possibilidade. Quer dizer, então nós estamos numa situação em que essa falsa harmonia entre esses três poderes acabou com essa confiança, porque a confiança ela foge, ela é rapidinha, ela percebe alguma coisa e ela simplesmente desaparece. Sem confiança, não vai haver desenvolvimento nenhum. Eu falei subestimaram, superestimaram, ou seja, acharam superestimaram tudo, entende? Acham que número, entende? Número e estatística, cada qual tem a sua escova de dente. Os números, as estatísticas não mentem, mas elas enganam demais. E eles sabem mexer, a retórica deles é uma retórica feita com números. Policiais militares cumpriram na semana passada uma ordem de reintegração de posse em prédios de um conjunto habitacional projetado pelo arquiteto Rui Otaki em Heliópolis. A retomada dos condomínios 3 e 4 do empreendimento vai beneficiar 152 famílias que aguardam a entrega dos apartamentos. Esse grupo recebe auxílio aluguel desde que foi removido da área de risco na região de Heliópolis em 2009. Caio, qual que é a situação lá nessa questão? Só para esclarecer até aqui a fala, o grupo das 152 famílias é quem recebe o auxílio aluguel. As 4.200 pessoas retiradas, 64 cadastros somente do auxílio aluguel, e essa é uma reintegração de posse esperada há muitos anos, que a gestão do prefeito Bruno Covas conseguiu realizar. E o ponto mais positivo, ela foi concluída no dia 9 agora, mas ela se iniciou uma semana antes com a retirada das famílias de forma harmônica, pacífica, com bastante diálogo, e no dia 9 pela manhã, quando chegamos ao local junto com a Polícia Militar, um efetivo de mais de 500 homens, a gente tinha somente 17 famílias no local, das 700 mais ou menos que a gente tinha no início da operação, e todas elas já pacificadas, retiramos todas elas até as 10 da manhã, às 14 horas assinamos o auto de reintegração de posse, que estava previsto para durar 10 dias. Então, a gente considera uma operação de extremo sucesso desse mês aí de abril, nesses últimos dias que ocorreram. É tida como a reintegração de posse mais complexa dos últimos 25 anos por uma questão muito específica. A geografia do local e o formato dos prédios que estavam ocupados, até para a polícia, seria uma operação de alto risco retirar essas famílias, e a gente conseguiu, com diálogo, com atenção, e mesmo sem haver necessariamente o atendimento habitacional, porque essa é uma avaliação da Secretaria da Habitação, que algumas das famílias ali não se enquadravam nos critérios, a gente conseguiu fazer isso de forma harmônica, concluindo no mesmo dia 9 uma reintegração de posse que estava prevista para durar 10 dias. Então acho que esse é um case de sucesso aí para que essa gestão deixa de legado. As outras 683 famílias que não apareceram, elas foram alocadas aonde? Elas se mudaram para o endereço que elas nos passaram e a gente disponibilizou caminhões para fazer essas mudanças. Queria saber como é que vocês pacificaram. Foi em vacina? Como é que foi esse processo? Diálogo. Mas não é, Faria. Sabe o que acontece? Normalmente você acaba construindo esse CDHU, Prefeitura, Coab, constrói. E demora, às vezes, para que as famílias que estão inscritas consigam entrar nesses apartamentos. E aí vem aqueles espertos que já têm casa, já têm algum lugar para ficar, e eles invadem. Se der certo, ótimo, maravilha. Né? Mais uma que eles ganharam. Infelizmente, no caso dessas invasões, nós temos muito isso. É um grupo que manipula, faz com que coloca mulher, coloca criança, coloca idoso na frente, bota lá para invadir o prédio que já tem gente inscrita, que tem gente que está lá esperando há anos para poder ter, e essas pessoas vão lá, manipuladas por alguém, e invadem. E aí ficam, se der certo, se o poder público for deixando, pronto, eles estão no lucro, amanhã vão fazer isso com outros lugares. A gente tem isso, porque nós temos, eu já tinha em Santana, alguns lugares onde acontece, quando você faz o levantamento dessas pessoas, por que pacificou? Porque essas 600 e tantas famílias, quando você puxa no cadastro, elas já estão em outros espaços, já estão em outros empreendimentos, em outras invasões. Então, realmente, olha, precisa coragem do poder público. No local em que a própria polícia tem medo de entrar?
Mas olha, eu acho que Heliópolis está melhorando um pouco agora. Se foram feitas várias ações. Paraisópolis está mais ou menos igual? Eu acho que está um pouco melhor. Está um pouco melhor. Eu acho que o poder público está fazendo... Amiga da minha filha que tiraram o pneu do carro dela e a polícia teve que ficar, entende, apoiando. Então ela ia, inclusive, desaparecer. Tem vários lugares em que tem esse problema, mas eu acho que Heliópolis está melhor. Paraisópolis e Heliópolis. Então, o poder público tem feito várias ações lá, com várias secretarias envolvidas, que tem melhorado um pouco essa situação. Porque onde falta o poder público, entra lá as gangues, entra lá os movimentos criminosos. Eu acho que as milícias também. Nós não temos milícia aqui em São Paulo. Milícia estilo Rio de Janeiro a gente não tem. A gente tem aqueles que... Mas eu acho que está melhorando. Existem políticas públicas que estão sendo feitas pelo poder público que têm ajudado a melhorar isso. Agora, por que o poder público consegue fazer uma reintegração de posse, seja de forma pacífica ou não, mas não consegue impedir a invasão, ou não consegue impedir, para falar politicamente correto aqui, a ocupação? Você não tem ideia de como é que as pessoas são treinadas e capacitadas para invasões. Tanto de áreas construídas, quanto de áreas públicas de terreno. No prazo de 2 horas, eles são capazes de invadir o terreno público e fazer lá umas 200, 300 barracas. Quando você chega, está tudo dominado, como a gente diz. Mas é uma rapidez tamanha. O manual do Boulos. É o manual do Boulos. A gente já falou tudo, é o manual do Boulos. Você não sabe a rapidez com que eles conseguem fazer essa invasão. É muito rápida. Mara, eu ia complementar, se me permitir, que a retomada das obras desses prédios que haviam sido invadidos, elas beneficiarão agora sim as 152 famílias que constavam no cadastro da Coab, da Secretaria da Habitação, e a retomada está prevista para agora ainda esse semestre e 18 meses para entregar as obras. Eles invadiram um prédio que estava inacabado. Apesar de inacabado, houve dano àquilo que já estava pronto? Como é que está sendo preparado? Internamente existem danos que a construtora que assumir a obra daqui para frente vai arcar com isso e isso está no prazo dos 18 meses de entrega, que a partir desse meio de ano retomam as obras e até o final do ano que vem, então, esses apartamentos serão entregues para essas 152 famílias. Qual que é a política da atual prefeitura para evitar que situações como essa ocorram, de ocupações ou de invasões de obras que já estão aí prometidas para famílias, para que não ocorra novamente tudo isso, ter que retirar, aquilo que eu falei, né? Dá para retirar, dá para fazer a reintegração de posse, mas o objetivo é evitar que haja ocupação. Dar celeridade às obras de habitação social, tanto no aspecto de não deixar obra inacabada para que ela seja invadida, quanto no aspecto de entregar unidades habitacionais de forma que essas famílias que não estão alocadas passem a ter um local para morar e não precisem invadir. Acho que hoje a principal política é agilizar as obras de habitação social. E fiscalizar, né? Tem que ter segurança no local, pelo menos para que no primeiro que tentar, já chama a polícia e já tira, porque tirar 1 ou 2 é uma coisa, agora você tirar 600, quando você deixa todo mundo entrar, fica muito mais difícil, aí tem que ser reintegração de posse e tudo mais. Tem que fazer acordo. Nós temos um prédio em Santana... O problema é que não pode fazer acordo. Não, nós temos um prédio em Santana que ele é prédio de risco. Foi construído, o construtor largou, porque acho que não conseguiu terminar, foi invadido. Lá nós temos muitos estrangeiros que são cobrados de aluguel por cartilha Boulos, né? São cobrados. E está se fazendo a reintegração. Mas é difícil, muito difícil, porque às vezes você também não tem onde alocá-los. É complicado. Mas você vai ter que tirar, porque senão é uma responsabilidade do poder público. Amanhã dá um incêndio e morrer um monte de gente naquele local. Caio, como é que a subprefeitura deu conta lá na região do Ipiranga, por causa dos problemas ocasionados por chuvas, enfim, o bairro sofreu bastante? Sofreu bastante no dia 11 de março, na verdade na noite de 10 para 11, a gente teve 12 horas ininterruptas de chuva, o que hoje a gente pode caracterizar tranquilamente como a maior chuva do Ipiranga que a gente conhece. Nós tivemos 99 vias afetadas em estado de emergência, não estou dizendo que foram só os 99 que sofreram com inundações, mas que extrapolaram do limite que a gente imaginava. E desde o dia 12 de março, então, o prefeito sancionou um decreto de emergência local que nos deu a chance de atender de forma mais célere as famílias
que sofreram com essas inundações. Então, desde ontem, a gente já tem o FGTS liberado no limite 6.200 para as famílias que constam desses 99 endereços. Além disso, a gente já iniciou o processo de isenção do IPTU para o ano que vem, onde essas famílias que estão dentro desses 99 endereços nos procuram na praça de atendimento da subprefeitura, fazem a documentação estabelecida e serão isentas no ano que vem. Além disso, junto ao governo do estado, conseguiu a criação de linhas de crédito do Banco do Povo e facilitar essas linhas para que essas famílias busquem aí retomar a vida normalmente, e isso foi uma operação muito complexa. A gente costuma dizer que na hora da crise você se planeja, mas você não imagina exatamente o que acontece. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro, que nas primeiras 6 horas da chuva, pós-chuva, havia uma cobrança de porque a limpeza ainda não tinha entrado de fato na região. E os profissionais que trabalham nas equipes de limpeza, eles não conseguiam chegar na região, porque ela estava fechada em água, os acessos principais, a Avenida do Estado, Anchieta. Então, é o tipo de coisa que é até difícil de explicar, eles não chegavam. Um outro caso que foi muito interessante foi a questão de recarregar os caminhões-pipa com água, e a gente carregava no ponto da Sabesp, e é interessante que a água também tomou a Sabesp, então eu não conseguia recarregar os caminhões-pipa, porque até a Sabesp tinha sido danificada. Então são coisas que acontecem ali que você planeja e fala, irmão, se acontecer é só encher o caminhão, não é bem assim, as coisas acabam atingindo tudo. Mas a gente conseguiu de forma rápida segurar qualquer crise, fazer a limpeza, é uma coisa permanente, não acaba, foi só 1 mês só que aconteceu, então você vai ter ainda uma permanente limpeza para conseguir deixar alguns locais completamente estabilizados, mas também foi uma crise pela qual passamos nesses últimos 1 mês, e eu nem completei 100 dias ainda da gestão na subprefeitura, e tive essas 2 missões aí que acho que foram provação aí, acho que a gente saiu bem. Mas dá para prometer lá para o morador do Ipiranga que o próximo verão vai ser diferente? A gente tem uma obra... Com ações contínuas. Exato. A gente tem um piscinão, uma obra de piscinão. Temos uma obra de piscina Ipiranga que vai ajudar muito a região, que está sendo concluída até o final desse ano. Isso vai ajudar bastante a região. E ações de limpeza e zeladoria, o prefeito Bruno Covas aumentou em 3 vezes o orçamento de zeladoria para esse ano, recentemente, o que nos dará a chance de melhorar as ações em limpeza de córrego, bueiros, e eu acredito que então no ano que vem a gente deve ter melhores... E os moradores precisam ajudar também, né, Caio? Porque há muito descarte irregular de lixo, bem, no São Paulo inteiro, mas o Ipiranga é um trecho realmente onde a gente já viu várias vezes, a Prefeitura Regional por várias vezes filmou caminhões que vão na madrugada e vão com as caçambas e derrubam os entulhos dentro das caçambas nas calçadas, em ruas desertas ali. Ora, se o pessoal não ajudar, se a população não denunciar, se a população também não ajudar, a hora que dá uma chuva dessa, que já é problemática, junto com o lixo que a própria população descarta, e aí fica complicado. No Ipiranga são 75 pontos de descarte regular de lixo que a gente tem identificado, onde a gente tenta atuar desde a conscientização até a própria limpeza, que é o que a gente de fato faz na prática, fiscalização sempre que pode. Recentemente fizemos uma ação grande de fiscalização na madrugada e conseguimos apreender 5 caminhões e 11 pessoas, mas como bem a delegada falou, é uma situação que a gente tem nosso limite. Se as pessoas não ajudarem, fica bastante complicado. Um pequeno exemplo do que aconteceu, e é muito interessante, no dia da chuva, à beira de um córrego, em uma das regiões mais atingidas, uma das pessoas da nossa equipe no local, acompanhando as famílias, dando todo o apoio, conversando, ajudando na limpeza e tudo mais, e eis que sai uma pessoa de dentro de uma casa com um saco de lixo e joga isso no córrego. Isso foi, inclusive, postado na rede social. Após aquela grande chuva que... Então, assim... Nem separou o lixo, o plástico. Não, então, assim, então, aquele momento que a gente tem o vídeo que foi postado, virou até... Viralizou, né? Mostra um pouco das nossas dificuldades. Então, a gente está ali num momento extremo de ajudando, limpeza, fazendo atendimento, e aquele problema
que acabou de acontecer, sendo de novo provocado. Esse é um problema cultural, Caio, mas assim, o que a prefeitura pode fazer em termos de conscientização? Porque também não tem campanha, olha, não jogue lixo no lixo, não tem cesto de lixo nas ruas, não tem, é uma coisa... Mas a zeladoria da cidade está uma maravilha. E agora... É só você andar pela cidade, você sente a presença, entende, do Estado, você sente a limpeza. A Paulista, por exemplo, tem um odor característico agora, que não tinha antes. A única coisa que eu quero, hoje eu não estou num dia muito bom, entende? Pelo que aconteceu ontem com o Notre Dame. A única certeza que eu quero do Caio aqui, que já está passando, entende, pelos traumas todinhos, que significa tentar assumir uma gerência de uma administração regional, de uma subprefeitura, é que ele me assegure que o Museu do Ipiranga não vai ruir. Bom, sobre o Museu do Ipiranga, é bastante difícil a gente, como subprefeitura, falar, porque é do governo do Estado. Mas não são parentes, não são amigos um com o outro, um substitui o outro? Parentes e amigos somos, e o governo do Estado tem um projeto que já me parece que conseguiu arrecadar 120 milhões para a reforma do museu, que está prevista para ser entregue no dia 7 de setembro de 2022. A gente teve o prazer de visitar um pouco dessas obras já nesses 100 dias. Mas eu não posso assegurar algo que não é de minha responsabilidade. Mas eu acho que nós vamos ter, eu confio muito nessas parcerias que o Dória está fazendo, eu acho que nós vamos ter uma recuperação do Museu do Ipiranga. É inadmissível um museu como aquele fechado, abandonado, Paulista, né? Foi da minha época de escola, eu ia lá com a classe, ia lá para fazer trabalho, lindo, maravilhoso. A avenida em frente maravilhosa também. Aquele trem VLT, entende, que fizeram ali, como é que chama aquele VLT? Fura-fila. É o fura-fila. Podia ser da licença, mas homenagearam de uma forma equivocada, entende, como fura. Não, é só para argumentar, entende? Ontem, o que aconteceu lá... Foi uma judiação. Um trauma violento, entende, gigantesco. Acho que para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, por exemplo, estavam tentando elencar alguns símbolos da nossa cidade, porque São Paulo é uma cidade em que você vai no Rio de Janeiro, você compra o Cristo, você vai lá na Bahia, você compra o birimbau, você vai lá no Rio Grande do Sul, você compra, entende, uma cumbuca de tererê, ou de... Aqui em São Paulo você não tem uma simbologia. O que você leva de São Paulo como lembrança? Não existe. São Paulo é energia, São Paulo é pulsar, São Paulo é alguma coisa diferenciada. A pessoa que conseguir, pela imaginação, pela criatividade, buscar um símbolo para representar São Paulo, entende, vai ficar rica. Mas entre esses poucos outros que existem, um deles é esse Museu do Ipiranga. E é uma pena o que está acontecendo no Museu do Ipiranga. É uma pena. O Tamanduateí é outra pena. Entende? O Tietê, que deveria estar limpo, o rio, como é que chama esse outro? Pinheiros aí, é lamentável. Nós temos 1.700 fontes gerando água na cidade de São Paulo, e estão todas elas já contaminadas. O lençol freático debaixo de São Paulo deve estar totalmente contaminado. São Paulo está numa situação abandonado. Entende? Você anda pela rua, você sente isso. Ele fala de 152 pessoas. Anda na Zona Leste e verifica a multidão que existe, entende, hoje acampada na cidade. Anda ali na Cracolândia. Sim, no centro da cidade. Tem coragem de andar. Mauro, se me permitir só uma última colocação sobre a provocação feita e aproveitando uma fala da delegada, só na semana passada a gente instalou 30 novas lixeiras na região, e aí aproveitando a fala da delegada, também precisamos de ajuda, porque muitas dessas lixeiras que a gente instala, e a delegada foi subprefeito, sabe do que eu estou falando, ela em poucos dias é vandalizada. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse que o governo federal está muito longe da questão do desabamento dos 2 prédios no Rio de Janeiro, já que o problema é mais municipal e estadual. No entanto, afirmou que o fato de a área ser dominada por milícias dificulta as coisas. Esse problema tem que ser enfrentado pelos 3 entes da federação. É inadmissível que existam locais em que as forças legais e os trabalhadores das companhias de luz, gás e água não possam entrar, afirmou o vice-presidente general Hamilton Mourão. Delegada Rose, a senhora compartilha dessa opinião? Olha, quer dizer, o governo federal, o ente federal está muito longe? Eu gosto muito, admiro muito o Mourão,
gosto mesmo dele. Eu acho que é um cara racional, equilibrado, mas eu acho que ele deu uma pecada aí, porque um problema como esse, uma tragédia como essa, não está longe de ninguém. Nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal, nem de qualquer um. Então, eu acho que a fala dele, eu entendo o que ele quis dizer, mas a fala dele não foi legal, está muito longe. Não está muito longe. Sempre que a vida, principalmente porque o Bolsonaro é lá do Rio de Janeiro, né? Então tem mais é que imaginar que essa tragédia é uma coisa muito séria. Agora, isso é uma coisa, ele tem razão. Nós temos que parar com essa história de que tem lugares que a polícia não pode entrar. Você, quando faz um concurso para policial, você tem que saber o que você está sujeito. Você faz uma academia, você está preparado. Como é que você vai dizer que você não pode entrar? Olha, aqui eu não posso entrar, aqui eu tenho medo de entrar. Então deixa de ser polícia. Eu acho que está faltando um pouco mais de pulso para as nossas autoridades. Infelizmente, eu acho o Rio de Janeiro lindíssimo, mas não vou para lá. Eu faço viagens de navio, que eu amo, no começo do ano, mas quando o navio para no Rio, eu não desço. Eu não desço, porque eu tenho receio. Eu não desço. Mas você não pode usar arma. Eu posso, mas eu não saio dando tiro. A minha filha, que é coronel, não deixa ela usar arma. Não, eu uso. Minha filha é coronel da aeronáutica, não pode usar arma. Quando é necessário, isso é absurdo, né? Você acha absurdo mesmo? Eu acho que o policial tem que ser temido. Coitado. Tem que ser temido. Mas você tem que ter autoridade, tem que ter respeitado, mas temido. Faria tudo bem, mas infelizmente nesse momento não dá. Tem locais nos nossos acampamentos urbanos em que a presença do Estado não existe. Esse isso é o nosso falou problema, é verdade. não podemos, temos que enfrentar isso. O Mourão está tirando dele da reta, como diz o pessoal da geração mais nova. Então, não, isso aqui é pré-federal, não existe. Como disse o Caio aqui, esse problema não é meu, esse problema é do Estado. Não existe, o problema de todos nós. É o problema de todo mundo, o envolvimento do cidadão que é fundamental. E é por isso que o pessoal fica lá e fala que ninguém entra. A milícia diz aqui ninguém. Para com isso. Bota lá o pessoal para fazer. Mas porque o Exército faz besteira. Não é o Exército que faz besteira. Algumas pessoas que pertenciam ao Exército fizeram besteira. Isso é verdade. Mas não é o Exército. Quem fala para as instituições são as pessoas que as compõem. Olha, delegado. Ele estava aqui, o Mauro estava aqui, porque o Mauro está brilhante agora, coordenando, entende, a nossa mesa aqui, eu adoro essa mesa. Quando o Afanásio disse que esse tal de Marcola foi levado pela orelha. Aí vem esse pessoal de esquerda, esses petralhas, e criam narrativas maravilhosas. Entende? É o que está acontecendo hoje, nessa dicotomia que nós temos entre a elite e o povo. Veja bem, uma diferença interessante que eu estava pensando hoje, que é quando eu tento buscar esses conceitos, por exemplo, conceito entre respeito e caráter. Evidentemente que se não houver respeito, você não consegue proporcionar um consenso através de um diálogo, porque dois monólogos não fazem um diálogo. Então, respeito. Agora, respeito é aquilo, entende, que você faz na presença de todo mundo, quando vai para a televisão. Agora, caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Então, eu sinto que dessas autoridades nossas, eles querem impor respeito, mas eu acho que o caráter, entende, está meio... Deixa a desejar. Tá desejando. Delegado, a senhora falou do Exército no Rio de Janeiro e vou aproveitar o gancho aqui com a pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi para o Faria Lima. A opinião sua, Faria Lima, sobre o Exército fazer patrulhamento urbano como ocorre no Rio de Janeiro. Aí tem a função do Exército não é essa. Entendeu? O meu pai era 4 estrelas, eu já te contei essa história. Lá em casa eram 4 estrelas, todos, entende? Tríplice coroado, quer dizer, passaram em primeiro lugar em todas as instâncias. E eu te falei também que o meu filho, infelizmente, era botafoguense, o que dava uma coletânea de uma constelação de 17 estrelas em casa. Então, eu aprendi nesses valores. Meu pai dizia o seguinte: meu filho, quando eu colocar a minha tropa na rua, entende? Eu coloquei a tropa na rua, não vou discutir nada. O Exército não tem essa função de policiamento. Quem tem essa função de policiamento são as polícias. Tem uma delegada que pode afirmar isso, são treinados para isso. Entende? O Exército não tem essa função. Inclusive, corre o risco de ficar contaminado por esse pessoal todinho, que tem hoje o dinheiro muito mais fácil, que fazem tráfico, entende? E nós estamos quase chegando a nos transformar num país de narcotraficantes, que é uma situação terrível, que é o que alimenta. A delegada não, a delegada está sempre jovem. Você também, irmão. O Caio nem se fala, que é um bebezinho ainda. Você veja o seguinte:
Antigamente, até as escolas de samba, o jogo era contravenção. As escolas de samba, então, eles tinham um código de ética fantástico. Esse código de ética desapareceu. O Afanásio mandou publicar no Diário Oficial, entende? E aí houve modificações, entende, muito interessantes. A vida é tão rápida, tão curtinha. Nós queremos, entende, usufruir disso. É um presente divino, nós queremos uma certa felicidade, tranquilidade. É tão pouco. Tem que haver um envolvimento de todo mundo. Se não houver um envolvimento de todo mundo, se você não se sentir, entende, participe de todo um processo maior, essas nossas cidades são lamentáveis. Nós já estamos com 92% da população vivendo um ambiente urbano. Entende que é um negócio que deveria ter um nível de evolução de DH mais elevado e desapareceu. Aqui para a delegada Rose, Mariana de Mauá, porque várias delegacias paulistas estão em mau estado de conservação e algumas até desmoronando. É a tal da história nós estamos aí ontem, o 68º distrito lá na Zona Leste, do nada, a marquise caiu em cima de 2 viaturas, que acabou com as viaturas. Um negócio impressionante. Manutenção, no caso desse, é manutenção, né? A manutenção é que está falha, não tem dúvida nenhuma. Cuidado. Infelizmente, nós temos várias delegacias. Eu acho que o nosso governador Dória, ele disse que ele ia utilizar a mão de obra de presos, né, de semiaberto e tudo mais, para fazer a manutenção das escolas públicas. Eu sugeriria para ele que também pusesse esses presos para fazer a manutenção de delegacias de polícia. Por mais que se tente, tá, o coitado do delegado, o investigador, escrivão, lá longe, lá na cidade de Tiradentes, lá em Guaianazes, tem uma grande dificuldade. Não dá mais para bater caneco lá para o comerciante da área e pedir para ele, me arranja um dinheiro para comprar tijolo, para comprar isso, para comprar aquilo, porque esse comerciante também não está arrecadando, não tem dinheiro mais, porque ele não tem mais condição, né? Está todo mundo numa situação econômica muito difícil, porque sempre a comunidade ajudou muito nas delegacias, muito. Isso a gente tem que dizer que ajudou bastante na recuperação das delegacias. Hoje não dá mais para fazer isso. Então, nós temos que encontrar uma forma de fazer essa manutenção para não acontecer o que aconteceu no 68. E temos outras delegacias, mais ou menos a nível do 68, que precisa também de manutenção. Então, mas parece que zeladoria não dá voto, não é, delegado? E mas agora, essa pergunta da Mariana, acho que mostra que sim, ela está prestando atenção que está faltando zeladoria. Mas zeladoria... Você vê o viaduto ali cai na Marginal. Qual é a maior reclamação que o prefeito está tendo? É da zeladoria da cidade que está ruim. Por que o prefeito... Está ruim, Rose? Não, eu não Por que o prefeito está investindo mais dinheiro agora na zeladoria? Porque ele está percebendo o clamor da população. Então, zeladoria dá voto, sim, e muito voto. Eu digo para vocês que dá muito voto. É porque é véspera de eleição. Não, ainda não, falta pouco. Não, já começou, a eleição já começou. Caio, a Cláudia lá do Ipiranga, lá do seu próprio bairro. De que maneira a vizinhança do Ipiranga, com rodovias e cidades do Grande ABC, gera mais problemas que em outras regiões? Não sei se eu entendi. Eu vou chutar o que ela quer dizer de um dos problemas que a gente sempre diz que é recorrente, voltando aos pontos viciados de descarte regular de lixo. Alguns locais desses são o lixo doméstico, que aí é uma questão de conscientização. Tantos outros são descartes de máfias que vêm e descartam caçambas de lixo na nossa região, e essa é uma questão de segurança já e fiscalização e não mais de conscientização. E a gente identifica que muito desse lixo que vem para a nossa região, ele não necessariamente é produzido no Ipiranga. Então a nossa divisa com 3 grandes municípios da Grande São Paulo, Diadema, São Caetano e São Bernardo do Campo, facilitam um pouco dessa chegada desse lixo que não necessariamente é produzido na nossa região. Então, uma das dificuldades que nos cria essas várias divisas é essa questão do descarte regular. Contudo, outras coisas são positivas. Ele tem razão, por exemplo, São Caetano não tem local para fazer aterro sanitário. Tem que pegar o lixo de São Caetano, que é 1,5 kg por habitante, e andar alguns quilômetros para tentar encontrar um destino final. E acaba jogando lá no Ipiranga. Não, joga nos rios. Por que não joga nos rios? Ele esqueceu de falar dos descartes, entende? Dos desmanches que existem. Joga nos rios, pneus, que é o que mais tem. Nossa. Agora, tudo vai acabar entrando naquela cidadezinha maravilhosa aí, que a última cidade, entende? Que fica debaixo de lixo
Eu sei qual que você está falando, aquela que sobe a espuma, não é isso? Isso, que tem espuma, porque espuma é detergente que joga, né? Esse é um problema, Caio, metropolitano, né? Estamos falando de limites entre cidades em um consórcio para administrar essa situação de um lixo metropolitano e não um lixo municipal. Perfeito. Aliás, os consórcios metropolitanos na gestão do Geraldo Alckmin tiveram bastante destaque. Agora com o João Dória, eu acredito que também terão. Houve até a criação da Secretaria de Gestão Metropolitana. A delegada esteve também no governo, sabe bem do que eu estou falando. Então a gente torce para que não só na questão do lixo, como na questão do transporte e outras, essa conurbação entre as cidades da região metropolitana hoje faz necessário que haja uma agência que faça esse tipo de gestão e ajudaria bastante, não só o Ipiranga, como todas as cidades do entorno. Só respondendo ao ouvinte Cláudia também, dizendo que também há coisas positivas e a nossa relação com os prefeitos de São Caetano, São Bernardo e Diadema tem sido bastante bacana e isso trará benefícios tanto para as cidades quanto para a região do Ipiranga. Faria Lima, o Lucas de São Caetano, ele quer saber sobre a sua opinião em relação ao presidente Jair Bolsonaro ter botado o dedo ali na alta do diesel na Petrobras. Eu acho que a situação brasileira é a situação sempre de uma jabuticaba. Nós estamos entendendo com a Petrobras, que é uma empresa estatal, que tem ações cotadas em bolsas a nível internacional e que tem a presença, vamos supor, do Estado e de fundos muito grande no processo todo, né? E, ao mesmo tempo, por ser uma empresa estatal, ela é monopolística. Então, cabe, eu acho que também às pessoas que estão fazendo gestão de empresas monopolísticas terem uma certa visão um pouco mais ampla sobre a maré alta levanta todos os barcos. Eu acho que ele fez muito bem em tentar colocar o pingo nos is e dizer o seguinte: primeiro mostra que ele está atento. Está atento a todos os aspectos. Nós estamos aí nas vésperas, hoje está tendo greve de SAMU. Da manhã vai ter outro pipocar de greve, porque estão orquestrando as greves todinhas. Se nós tivermos uma outra greve de caminhoneiros, entende? Nós vamos estar numa situação extremamente delicada. Aí é que nós não vamos sair desse buraco. E ele está tentando fazer todo o possível para encontrar um caminho de alavancagem desse país. Eu acho que a presença dele foi ótima. Vai contra, entende, os ditames econômicos. Olha, eu sou economista, você sabe, antes de tudo, antes do Big Bang, o que existiu? O caos. Quem é que criou o caos? Foram os economistas. Esses economistas, entende? Eles vêm com as suas ideias heterotóxicas todinhas e nos fazem, entender, de experimentos, de porquinho, entende, para fazer as experiências todinhas que eles querem fazer. Eu acho que o Bolsonaro foi perfeito nesse momento de tocar. Parece que está tendo reunião agora com o Castelo Branco, lá da Petrobras, com a série de outros, e inclusive com o Paulo Guedes, não com o Paulo Chagas, porque o Paulo Chagas parece que como é o nome do ministro do semideus lá que mandou prender todo mundo, porque não pode ter... Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, entende? Mandou prender o Paulo Chagas, o general Paulo Chagas. Então eu estou preocupado, porque eu estou aqui de peito aberto, entende? Mostrando aquilo que eu penso, porque eu falo a mesma coisa. Entendeu? Nós temos que aproveitar esse momento e dizer, olha, eu acho que o Bolsonaro está indo bem, o que está havendo é mimimi desse pessoal que ficou 16 anos aí e não nos levou a lugar nenhum, nos afundou. Né? Essa imprensa ela joga contra o Bolsonaro, mas ela não joga contra o Bolsonaro, joga contra o Brasil. Eles não estão entendendo isso. Não há nada que esse homem faça que, de repente, não dá uma repercussão, uma coisa ridícula, às vezes, dá uma repercussão, parece que está pegando fogo no mundo. Deixa o homem trabalhar um pouco, pelo amor de Deus, cobra o que tem que cobrar, mas deixa o homem trabalhar. Bom, por falar em ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no esteio do inquérito que apura fake news contra ministros e que ontem, segunda-feira, incluiu a censura do site O Antagonista e a revista Cruzoé, o Supremo Tribunal Federal autorizou 10 operações de busca e apreensão em 6 estados do país. Na mira, computadores, telefones e documentos. Militares da reserva que pregaram o fechamento do STF entraram na linha de tiro, assim como alguns procuradores que foram chamados a prestar depoimento. Bom, a gente está tratando aqui desta reportagem dos dois veículos, né, do Antagonista e da revista Cruzoé, com o título Amigo do Meu Pai, que seria o ministro presidente do STF, Dias Toffoli. E
que você achou, Faria Lima, sobre... Eu acho que um dos amigos... Está todo mundo dizendo que é censura. Um dos amigos, entende, parece que negou. Não, eu nem conheço esse amigo do amigo. Ele estava lá, deu uma entrevista agora lá em Curitiba, dizendo, não, eu não conheço. Olha, isso é um absurdo, isso é uma censura. É essa deformação, que é, quando Deus quer enlouquecer os homens, entende? Perder os homens, ele enlouquece os primeiro. Eu acho que eles enlouqueceram, estão completamente perdidos, não é função deles. Já fazem isso em relação ao problema das urnas eletrônicas. Definem regras, fazem a operação administrativa, apuram, julgam. Pô, que é isso? Não é uma centralização? Estão acima, entende, do bem e do mal? Como isso? Mas você não pode mais ter opinião. Isso é uma censura. Entende? E nós todos, inclusive... Porque jornalista não precisa nem ter diploma. Então eu me assumo como jornalista e repudio esse tipo de censura. Mas outra coisa, a matéria não foi nenhuma inverdade. Existia um documento baseado numa verídica. Pior foi que sumiram. Sumiram com o documento. Existia um documento dentro do processo que dizia isso. Portanto, não é fake news, não é uma inverdade. A matéria está baseada numa coisa real, que existe. O documento que existia dentro de um processo. Primeiro, então, não tem motivo para dizer que é fake news, que é contra ninguém. O próprio Toffoli já declarou, entende? Eu acho que foi até na televisão aberta, não sei se foi ou não, que ele também já roubou um processo. Igual a Cátia Abreu, que foi lá e roubou da mesa, entende, durante a apuração lá da... Isso é muito ruim. Então, é a eu situação que você não tem isso confiança. como censura. Como é que eu vou ter confiança, entende, numa instituição dessa? Eu, pessoalmente, não tenho. Eu fico preocupado. Porque todo o alicerce é baseado na justiça, nas leis, e eles, ao sabor dos acontecimentos, mexem nas leis. Eu só ia comentar que me preocupa pessoalmente que há uma permanente judicialização dos temas, foi assim com o legislativo, com o executivo, e agora está chegando na imprensa, e eu também considero uma censura. Tudo bem, Caio. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de bens do ex-governador Geraldo Alckmin e mais 4 executivos da Odebrecht em ação movida pelo Ministério Público por improbidade administrativa com o recebimento de vantagem indevida. O nome de Alckmin aparece nas delações de 3 executivos da empresa que informaram de 3 ex-executivos da empresa que informaram sobre o pagamento de mais de R$8,3 milhões para a campanha do ex-governador nas eleições de 2014. Bom, cabe recurso nesse caso aqui, e isso vai para a Justiça Eleitoral. O ex-governador não tem mais foro privilegiado, não é, delegado? Não, mas olha, eu trabalhei muitos anos com o governador Geraldo Alckmin. Olha, considero um homem íntegro, um homem decente, trabalhador, tá? Eu quero que provem, porque deu para a campanha. Bom, quem é que recebeu? Deram na mão do Geraldo disso aqui para a campanha? Como é que foi a situação? Sabe, é muito difícil. Eles querem enlamear o nome de todo mundo, e aí estava faltando esse. Olha, é um homem que tem uma vida simples, é um homem trabalhador, é um homem que morava no palácio, levantava de madrugada para ver se tinha torneira pingando, para ver se tinha a luz acesa, para ele apagar, para fechar a torneira. Dizia para todo mundo, olha, vocês utilizem para fazer o xerox, aí vocês usam em frente e verso, sabe? É um homem que tem uma vida que eu nunca, pessoalmente com ele, tantos anos que trabalhei, nunca soube de nenhum fato que pudesse reputar a ele como mau caráter ou como ladrão. Essa questão de dinheiro para a campanha foge do candidato, às vezes, ou muitas vezes, porque ele não está nem sabendo que o dinheiro entrou, deixou de entrar. Tem um comitê financeiro que cuida disso. Se o candidato tem que se preocupar também com o que está entrando lá na campanha dele, claro, ele tem que se preocupar porque, ao final, vai acabar respingando nele. Claro. Mas se eu tiver que ficar toda hora cuidando disso... Como é que se cerca disso? A senhora já foi candidata por diversas vezes. Como é que se cerca? É muito difícil. Você tem que ter pessoas de sua extrema confiança, tá? Eu nunca tive um dinheiro para campanha, portanto não tive esse problema. Mas quem cuidava de tudo isso era o meu marido, que é a pessoa que eu tenho absoluta confiança e que nunca ia me deixar entrar numa fria, nem ele, tá? E olha, tem outra coisa, mulher e delegado de polícia, não tem gente que investe, é muito difícil. Mas eu digo, olha, eu estou muito chateada com o que está acontecendo com o governador Geraldo Alckmin, que eu reputo de um homem sério e um homem honesto. Tempo do programa terminando, delegado, a senhora está com a palavra, sua conclusão sobre isso. Prazer de estar aqui com vocês e vamos ver outra vez, né? Eu sempre sinto saudade quando não venho aqui.
Caio, sua palavra final. Eu queria rapidamente dizer que eu também trabalhei 4 anos com o Geraldo Alckmin e eu considero um dos homens públicos mais honestos que conheço. Agradecer a oportunidade e também estou à disposição para mais vezes vir aqui. Muito obrigado. Faria Lima, sua palavra final. Eu estou acompanhando as receitas que o Geraldo está dando lá no programa do Ronivon e espero emagrecer. Aqui em cima, está aqui no prédio. Né? Está aqui no prédio, isso é bom. Mas eu queria agradecer. Estou perguntando sempre para a Zenilda se ela já se adaptou ao subdesenvolvimento, que ela acabou de voltar da Europa, se bem que a Europa hoje me deixou muito triste. E estar com você, entende, estar com a delegada Rose e conhecer o Caio, que foi muito prazeroso para mim. Quero agradecer a presença de todos em mais essa edição do programa Gente que Fala, o subprefeito do Ipiranga, Caio Luz, a delegada de polícia Rosmarie Correia, delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, economista e ex-deputado federal José Roberto Faria Lima. Apresentação aqui minha, Mauro Friesman, na mesa de som Sérgio Souza, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha, e aí você do outro lado, a nossa razão de estarmos aqui. Tchau, até o próximo programa.